O sermão profético, a destruição do templo. Eu queria que agora você prestasse atenção, para você entender direitinho. Amém? Está dando para vocês entender o som? Está meio embolado, meio ruim, tá? Mas amém. Acharam aí? É só voltar um pouquinho. Diz assim, posso ler, pessoal? Vocês vão prestar atenção? Não vai conversar, não? Hã? Então tá bom. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Os discípulos de Jesus, ele tem que entender uma coisa, que a glória desse mundo não é a glória de Deus. Por que muitos pastores, muitos bispos, apóstolos se perdem? Quando eu comecei na obra, eu estava contando até para o pastor Giovanni esses dias, e ele estava lembrando, eu tinha um sapato velhinho, uma calça. Eu fiquei quase um ano sem ganhar um centavo. Eu dormia na igreja, eu tinha 15 para 16 anos. E quando chegava a noite, a gente se reunia ali com alguns obreiros, tal, e a gente fazia uma panela de fubá de milho quando tinha alho, a gente machucava o alho, botava sal, temperava. Quando tinha um ovo, uma carne, era alegria. A gente mexia aquela panelona. Ela não tem máscara não? Quem tá com máscara? Todo mundo está de máscara, né? Pelo amor de Deus, pessoal, porque chega uma fiscalização, eles vêm olhar, tá? Então vamos aproveitar que Deus está deixando as nossas portas abertas. Muitos não estão valorizando, né? A maioria das igrejas está tudo fechada, não é? Mas a da gente está aberta, então vamos aproveitar. Tem gente que não vou para a igreja não, vou ficar em casa. Então fica. Deus falou em meu coração: filho, ensina. Quem quiser, amém. Quem não quiser, deixa para lá. Cuida da tua vida. Eu não posso carregar ninguém, eu não posso salvar. Eu posso te ajudar e ensinar. Se você quiser, vai dar certo. Se não quiser, é obreiro, é pastor, é membro, é todo mundo. Quem está entendendo, pessoal? Então, os discípulos têm que entender que nesse mundo não existe riqueza para ele. E quando eu chegava à noite, que eu ia comer aquele angu, quando o sujeito batia, eu suava de fraqueza, porque eu passava o dia inteiro bebendo água, tomando um cafezinho, comia um pão, às vezes não almoçava o dia todo. Eu pesava 49 quilos. Eu estou com 80 agora, né? Tá gordinho, né? Quase o dobro, né? Então, quando chegava a noite, que a gente ia comer aquele angu, eita, que alegria, eu ficava torcendo para que chegasse a noite. E a gente fazia aquele angu, comia, sem carne, sem nada, mas era tão feliz, tão bom. Mas dentro de mim, uma alegria tão grande. Eu acordava feliz, e acordo até hoje. Hoje eu acordei, acordado pelo Espírito Santo me chamando, eu acordei com aquela alegria, aquela coisa boa. E todo dia é assim. Porque o discípulo de Jesus, ele é muito rico, mas muito. Eu não tinha nada e não tenho até hoje. Mas quando eu falava para as pessoas: Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar isso, Deus dava tudo para a pessoa. E dá até hoje. A recompensa do pastor, do bispo, é essa: é ver as ovelhas felizes. Então, o tempo passou e Deus foi me abençoando. O pastor me chamou, falou: Valdemir, eu vou te ajudar todo mês para você comprar roupa, porque eu já não tinha mais roupa, o sapato furado. Eu tinha que lavar de noite, botar na geladeira de manhã para secar, para vestir. Mas eu nunca reclamei, como até hoje. Não reclamo. Eu vim para cá, meu carro quebrou, eu peguei outro, quebrou de novo, outro, agora quebrou de novo, Deus me deu outro. Já dormi no chão.
A gente já passou tempo sem ganhar nada, comendo língua de boi e tal. Faltou o gás, a gente ia para o mato comer manga, comer na obra. Aqui já. Mas a riqueza, igreja, do homem de Deus, da mulher de Deus, é muito grande. Jesus estava tentando ensinar isso para os discípulos. Jesus está tentando ensinar isso para a igreja dele. O tempo passou, eu me formei, me tornei um pastor. Eu fui morar em casas que tinha piscina, sauna, carros, tudo do bom e do melhor. Mas eu nunca perdi a essência, que aquilo ali não é nada. Quem está entendendo? Porque o problema não é você ter, o problema é você colocar o coração. O discípulo de Jesus, ele sabe que antes de vir qualquer coisa, vem Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você entende isso, você não fica deslumbrante com as coisas do mundo. Ah, meu carrão, ah, minha casa. Não. Tudo para você é normal. E os discípulos estavam falando para Jesus: mestre, olha que templo bonito, olha o que Jesus falou para ele no versículo 2. Ele, porém, lhe disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está vendo? Deus, ele te dá tudo, mas quando você bota o coração, você perde tudo. Porque na verdade tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus falou para ele: está vendo aquele castelo lá? Não vai ficar nenhuma pedra, daqui a um tempo vai acabar tudo. Mas o que Jesus te dá, a riqueza que Ele te dá, nunca vai acabar. Você vai ser rico aqui na terra, você vai ser rico lá no céu, porque Deus te dá para sempre. Nada que você tem é seu, nada que eu tenho é meu. Eu não faço nada, eu não sou melhor do que ninguém. Tudo vai acabar um dia, tudo vai passar. Mas a riqueza que eu tenho, que é Jesus, nunca vai acabar, é eterna. Ele diz assim: o princípio das dores. É a época que nós estamos vivendo agora. Ainda é o princípio. Amém? Quem está entendendo? É o princípio das dores. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dizei-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da construção do século, ou da reconstrução. Mais uma vez os discípulos voltaram a indagar Jesus: quando é que vai acontecer o sinal da tua volta, Senhor? Como é que vai ser a reconstrução? Como é que vai ser as coisas? Como é que a gente vai saber que o Senhor está voltando? E Jesus sempre com carinho, sempre com paciência. Não há um melhor professor do que Jesus. Não se preocupe em que as pessoas te ensinem as coisas. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 30 anos. Eu achei que nunca eu ia aprender, porque eu achava que era a coisa mais difícil da vida. Um dia um cunhado me ensinar a dirigir, ele quase me bate, me expulsou para fora do carro, porque na minha cabeça não entrava nada. Mas um dia eu passei
para ir fazer o culto. Eu tomei um banho de lama, eu, minha filha e minha ex-mulher. Eu olhei para o céu e falei: Deus, me dá um carro, Senhor, olha para isso. Aí eu fui para a reunião de pastores, chegou lá, o bispo me chamou e falou: Lessa, você tem carro? Eu falei: não, senhor, lá na garagem tem um carro lá, pega para você. Eu olhei para a cara dele e dei risada. Ele falou: você não sabe dirigir, né? E nem tem carteira. Eu: não, senhor. Você não me pediu, mas você não faz a sua parte. Então, Jesus, ele ensina, gente, tudo. Eu li a Bíblia, eu falava assim: que negócio complicado, eu não entendia nada. E eu fui durante muito tempo guiado por muita gente. Uma vez eu cheguei em casa e eu disse: meu Deus, eu vou ficar maluco, porque um me falava uma coisa, outro me falava outra, e eu fiquei com a cabeça perturbada. Eu não sabia se a minha igreja era certa, se era errada. E um dia de madrugada eu dobrei o joelho e chorando, eu falei: Senhor, eu não larguei tudo para te seguir, para ficar desse jeito. Me orienta, me ensina, me faz entender a tua palavra, me dá sabedoria. E eu comecei a ler a Bíblia e parece que Deus fala, parece não, eu leio a Bíblia, eu não vejo as letras, eu vejo a boca de Deus falando comigo. As coisas mais complicadas, Deus consegue fazer eu entender. E dali, a minha vida mudou, a minha essência. Você começa a ter sensibilidade com Deus. Você começa a entender Deus. Porque, como diz Paulo, todo o seu entendimento torna-se esterco, fezes, nada. E você começa a entender tudo com a mente de Deus. Aí ele diz assim, no versículo 4: e ele lhe respondendo, vendo que ninguém vos engane. E ele respondeu, vê que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus falou. Jesus fica preocupado. Por que ele me fez eu entender? Para que eu não fosse o quê? Enganado. Quem está entendendo? A primeira preocupação de Jesus é que nós não sejamos enganados, porque o diabo, ele é enganador. Você entende o que eu estou falando? E Jesus tem essa preocupação para que nós não sejamos enganados. E como é que eu não vou deixar ninguém me enganar? Se eu confiar naquilo que Jesus me ensinar. Jesus disse: não roubará o homem a Deus, todavia vós não me roubais. Então eu tenho que devolver o meu dízimo, a minha oferta. Chega alguém e fala: está vendo como o bispo está prosperando? Está vendo como o apóstolo é ladrão? Está vendo como a igreja é assim? Mas você não está seguindo o apóstolo, você não está seguindo o bispo, você está seguindo o que está escrito na palavra de... Então você não vai parar, então você não vai ser enganado. Jesus falou: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Então Jesus me ensinou, eu tenho que obedecer a quem? Então nunca vou ser enganado. Tem pessoas que ela vai dizer: olha, isso está errado, aquilo está errado, mas você tem que receber a resposta de Deus. É Deus que tem que te orientar. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.